Irmãos, convidamos o pastor Tim, que esteja sendo boca de Deus e trazendo maná dos céus para as nossas almas nessa manhã. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo esteja convosco, amém? O som tá bom? Chegando aí bem? Eu sempre fico ajeitando aqui o microfone por causa da altura. Lá na congregação de Bananeiras, ainda é mais baixo, aí eu pedi o diácono Davi para dar uma alteada no púlpito, aí ficou com o microfone bem pertinho, para eu não precisar estar forçando a voz e de repente estar incomodando os ouvidos dos amados. Quero saudar também aqueles que nos acompanham através do nosso canal no YouTube. Dizer que é um prazer imenso ter sua audiência também, onde quer que você esteja, assistindo em casa, de repente no trabalho, não sei onde, mas Deus esteja lhe abençoando de igual forma, assim como a todos que estão aqui no templo, na casa do Senhor, no dia do Senhor. Quero pedir aos amados irmãos que estejam abrindo suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 10, faremos a leitura deste capítulo inteiro, onde vai ser realizada a mensagem desta manhã. Salmos 10. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes na hora da tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presa das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não a Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele está de emboscada, como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o na sua rede, o enleia. Abaixa-se e rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto, e não verás tu nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos olhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhe a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, já não infunda terror. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar mais uma vez, temos um momento de oração. Convido você a fechar os teus olhos, curvar a tua fronte e orarmos mais uma vez. Santo, eterno Deus, bendito e bondoso Pai, nessa hora, Deus, diante da tua palavra, aberta diante de nós, e já ouvida aos nossos ouvidos, aos nossos corações, fala-nos, Senhor, intimamente, porque sabemos que a tua palavra, ela é a única verdade. Somente a tua palavra nos sustenta, somente a tua palavra nos fortalece, somente a tua palavra nos encoraja diante de todas as intempéries da vida que os nossos olhos têm visto. Somente podemos ter no Senhor
o amparo necessário quando, desesperados, olhamos para as circunstâncias e muitas vezes não vemos, assim como também mencionou aqui o salmista, não vemos aqui em alguma situação que o Senhor esteja trazendo algum processo punitivo àqueles que perseguem, que amaldiçoam, que fazem sofrer o povo do Senhor. Assim como o salmista pôde ver a isto, nós vemos também nos dias de hoje muitas injustiças e muitas vezes não podemos fazer nada senão clamar ao Senhor. Que o Senhor esteja amparando, como também bem diz o texto, o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, aquele que pede por socorro. A todos nós que carecemos, todos, sem distinção, carecemos igualmente da ajuda, do sustento, do senhorio do Senhor sobre nossas vidas. Nos abençoa. Para a honra e glória de Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Irmãos, nas últimas décadas, eu sei que já é poder mais conhecido dos irmãos, o conceito de prosperidade dentro do meio cristão, do meio evangélico, ele ganhou novos sentidos, novas interpretações. Não é novidade desde quando este mal ou estes males trazidos por teologias escusas, que são contrárias à teologia reformada, são contrárias à teologia bíblica, desde quando elas adentraram ao nosso conhecimento, na nossa sociedade, através de igrejas não idôneas, através de programas de televisão, porque foram muitos, inclusive no período entre os anos 80 e 90, que foram abertos, trazendo alguma nova visão, uma nova interpretação sobre prosperidade. Desde quando? Eu sei que é de conhecimento de todos que temos falado e chamado a atenção da igreja a respeito destes males que são oriundos, em especial da teologia da prosperidade, que quando fala de prosperidade, nada tem a ver com as coisas que a Bíblia aponta como ser um homem próspero, uma pessoa próspera, que são fatores espirituais. Mas a prosperidade, do ponto de vista que tem sido trazido nos últimos anos, inclusive tem sido cada vez mais crescente dentre as populações, é um conceito meramente daquilo que é palpável, daquilo que é conquistável, de sonhos, de projetos, de realizações. Falar de prosperidade ou de prosperar não tem mais a ver com conhecimentos espirituais, não tem mais a ver com conhecimentos de Deus, não tem mais a ver com as riquezas que são tantas oriundas da conquista que o Senhor Jesus conquistou por nós na cruz. Tem um cântico antigo que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, que é um cântico que você pode ter duas vertentes de interpretação, né? Como eu disse, as igrejas de teologia reformada usam isso para aproveitar, Jesus morreu na cruz para conquistar as tantas bênçãos e a prosperidade para nós. Por causa disso, eu declaro, eu determino tal coisa, ou seja, os meus sonhos, minhas realizações pessoais, ao invés de se atentar que as coisas que foram conquistadas por Cristo na cruz têm a ver com nossa relação individual com Deus, ou seja, nós tivemos os nossos olhos aclarados ao entendimento da genuína mensagem do Evangelho, tivemos acesso a Deus, o privilégio de orarmos ao Senhor, de clamarmos, fechar os nossos olhos e saber que Deus nos ouve e Deus nos atende, não mais com nossas petições através de um sacerdote, através de um rito judaico antigo que era próprio para o povo de Deus antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos agora o livre acesso ao Senhor. E a principal bênção de todas, saber que através de Cristo Jesus nós fomos justificados em Deus, somos salvos dos nossos pecados que nos acusavam, que nos condenavam, nos mandavam para o inferno, mas por causa da misericórdia dele, nós somos alcançados na salvação. Então é importante que nós façamos já essa distinção entre tempos e tempos.
Bem antes, nos anos que eu mencionei, dessas últimas décadas, a igreja vivia feliz com a sua prosperidade espiritual. Era muito comum entre as pessoas de décadas anteriores a adentrar dessa nova teologia, de pessoas que se esmeravam e tinham o prazer de colocarem as suas vidas cada vez mais em todas as áreas, em todos os aspectos, por exemplo, no joelho em oração. Agora que eu tive uma oportunidade maior, eu vou estar dobrando mais o meu joelho, vou estar aprendendo mais a palavra de Deus. Eu estive conversando recentemente com uma professora lá de João Dourado, ela mencionando sobre o ensino acadêmico, né, que antigamente tinha algumas disciplinas que ensinavam propriamente a Bíblia, que ensinavam, por exemplo, a educação moral e cívica. Eu acho que não é do tempo de nenhum de vocês aqui, mas no meu tempo, ensinavam sobre valores, sobre virtudes. E aí todas essas coisas foram sendo retiradas, porque as coisas que têm valores que não são palpáveis são menos valorosas, parece, do que aquelas coisas que possam ser conquistadas com nossos esforços, né? Aqui neste salmo, meus irmãos, eu peço que você, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta e seus olhos atentos, que vez ou outra nós faremos menção sobre alguns versículos. Nós não sabemos quem foi o autor desse salmo, mas de igual forma, se você leu atentamente juntamente comigo, você percebeu aqui que, considerando também um aparente sucesso, a aparente prosperidade do ímpio, nós vemos aqui que ele, em suas práticas de arrogância contra Deus, ele blasfema, ele age com soberba, com imoralidade. Aí o salmista, ao ver essas atitudes do blasfemo, do ímpio, ele, de uma maneira até um pouco precipitada, nós vamos ver aqui depois com mais detalhes, ele se sente até inseguro com relação a Deus, por causa dos acontecimentos ao seu redor. Nós vamos ver aqui, que quando nós olhamos atentamente para esses versos, nós podemos ver que existem duas fundamentações diferentes das cosmovisões aqui apresentadas, tanto do salmista, que o salmista é um homem de Deus, um homem que pede a Deus por justiça, que clama a Deus por socorro, em contradição à fundamentação do homem ímpio, do homem impiedoso, do homem que não conhece a Deus, que não reconhece que há um ser supremo superior, né? E olhando para esse salmo, talvez tenhamos a mesma sensação, algum de nós possamos ter a mesma sensação que o salmista teve aqui, em alguns desses versos até aflorados, de uma maneira assim que ele botou para fora naquilo que ele estava escrevendo, que é a sensação de que às vezes parece que o mal sempre vai imperar, uma sensação de que a maldade vale a pena. Eu sei que por exemplo, frases parecidas como essas têm sido muito usadas nos últimos anos, no que diz respeito à política. Parece que ser corrupto vale a pena, porque você não vai pagar por isso. O que não vale a pena é você roubar coisas pequenas, você ser uma pessoa sem poder, uma pessoa que não tenha colarinho branco. E aí, diante disso, para poder ainda trazer uma maior perturbação do seu íntimo, do seu espírito, o salmista aqui ainda tem dois fatores que são confluentes, que intensificam a sua dor. Um deles é que a sua vista, pelo menos aos seus olhos, parece que o ímpio, ele não enfrentava problemas nenhum e parecia que tudo sempre lhe corria bem, e tudo, quanto mais o tempo passava, mais ele ainda prosperava. E é uma segunda coisa que ainda lhe causava mais incômodo. Nós vamos ver cada uma dessas coisas aqui detalhadamente. Mas era o fato de parecer que Deus não estava fazendo justiça. Parecia que Deus não fazia justiça para ele, parecia que Deus não fazia justiça àqueles que estavam sendo confrontando a Deus, e também para aquela terceira pessoa com qual o ímpio se relacionava, aquele que não conhece a Deus, que não tem o temor de Deus, que em seus relacionamentos era um relacionamento abusivo, de exploração, um relacionamento de humilhação, como aqui em alguns momentos o salmista grita e pede por socorro. Nós podemos já ver isso observado já no primeiro verso, quando ele diz: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes
nas horas da tribulação. Então, esta sensação não é uma sensação única, não é uma sensação inédita. Algumas vezes a nossa alma, em algum momento de nossas vidas espirituais, já deva ter gritado por isso. Eu já tive essas experiências. Senhor, mas por que aquela sensação de parece que Deus está longe, está alheio ao que está acontecendo? O Senhor não está vendo essa injustiça que está acontecendo? O Senhor não está vendo diante disso, destes episódios que têm se repetido? Onde está o Senhor? Mas aí, olhando para isso, nós vamos fazer aqui um paralelo, e primeiro com foco no ímpio, a quem o salmista está se referindo nesta oração, neste salmo. Salmo é uma poesia, então nesta poesia, que é uma poesia hebraica, em que ele faz a Deus aqui um apelo nestes versos, nesses belos versos aqui. Vamos ver primeiramente a estrutura do comportamento do ímpio, e à luz desse salmo nós podemos afirmar que a estrutura de pensamento e de comportamento do ímpio, ela parte de um pressuposto de conhecimento errado sobre a pessoa de Deus. Vamos analisar aqui cada um desses aspectos. Primeiramente, qual a visão que o homem ímpio tem a respeito do ser de Deus? O versículo 3, nós já vemos aqui que ele já nos diz: pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Eu quero chamar a atenção sobre esse aspecto final: o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Quando o ímpio ele se gloria nas suas conquistas, quando ele se vangloria daquilo que ele possui, das coisas que vieram lhe acontecendo, as coisas que lhes foram favoráveis, a visão do salmista aqui, ele tem sido, ao invés de glorificar a Deus, de bendizer ao Senhor, de louvar ao Senhor por suas conquistas, o salmista aqui vê no ímpio que ele maldiz e blasfema contra o Senhor. Eu quero fazer uma menção aqui no que o reformador João Calvino comenta neste salmo, e a respeito especificamente desse versículo, que ele diz: quando o ímpio é bem sucedido em seus maus caminhos, ele tende a adotar a postura de blasfemar contra Deus, porque o despreza com sua postura e com suas palavras, e ainda o blasfemador toma a paciência de Deus como motivo das suas zombarias e leviandades. Ou seja, automaticamente, ao não se reconhecer Deus como o autor, o benfeitor daquilo que nós deveríamos ser gratos, estamos de igual forma sendo blasfemos contra o Senhor, ainda que os nossos lábios não tenham coragem de fazê-lo. Nós vivemos numa cultura em que até ateu fala graças a Deus. Até ateu fala Deus te abençoe. Então, há uma cultura de que aquilo que sai dos lábios não expressa necessariamente aquilo que é verdadeiro, sincero e íntimo do coração. Dificilmente uma pessoa que tem algum conhecimento de Deus, sobre as coisas de Deus, diria claramente, falaria abertamente: não devo nada a Deus, conquistei todas as coisas pelo meu próprio esforço, somente. Mas, de acordo com a visão aqui do salmista e o comentário que nós acabamos de mencionar, devemos nos lembrar de glorificar ao Senhor por todas as coisas. Do contrário, estamos o ofendendo a sua paciência, a sua benevolência para conosco. Ainda o versículo 4 nos mostra aqui como também uma outra visão a respeito de Deus que o ímpio tem, que na verdade é a visão da não existência de Deus. No versículo de número 4, o perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus,
são todas as suas cogitações. Ou seja, ele revela aqui o seu ateísmo funcional, ateísmo teórico ou prático. Fazer aqui uma distinção entre o ateu prático e o ateu teórico. O ateu teórico é aquele que tem para si mesmo a definição de que ele reconhece que não existe um ser supremo, não existe um ser superior que governa todas as coisas. E a diferença é que o ateu prático é aquele que acredita num ser superior, que acredita num ser supremo, mas que vive como se ele não existisse. Os dois aspectos são aspectos do mesmo ateísmo, né? E aqui no verso 4, se você olhar direitinho, ele nos mostra claramente como o salmista descreve como é a mente deste ateu funcional. O perverso na sua soberba. Então, quero atenção para este termo, soberbo. Não investiga. Isso aqui merece o segundo ponto de atenção. Que não há Deus, são todas as suas cogitações. Ou seja, ele é soberbo demais para acreditar que Deus existe. Olhando aqui, o não investiga, ele é ocupado demais para procurar saber se Deus existe. E olhando aqui a última frase do versículo, são todas as suas cogitações, ele se acha sábio demais para acreditar que Deus existe. Todas estas práticas são práticas que o salmista está vendo de alguém que não disse para ele claramente: olha, eu sou um ateu, eu não acredito em Deus. Mas a revolta do salmista é porque ele vê que essa pessoa não crê em Deus, por causa das suas práticas e das suas obras. Quero chamar a atenção aqui, meus irmãos, também a você, para um outro termo aqui que é muito forte. Neste verso 4, o perverso na sua soberba não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. Esse termo aqui, não há Deus, ou seja, que não existe Deus, essa expressão, não há Deus, nos remete ao entendimento aqui de duas coisas. Primeiro, que não há lei. Uma pessoa que vive sem Deus, tanto o ateu prático quanto o ateu teórico, para ele não há lei, o que importa são que os outros cumpram a lei, mas ele não. E segunda coisa também, por não ter lei, ele não tem compromisso com nada, nem com ninguém, a não ser consigo mesmo. Aqui do ladinho, no Salmo 14, versículo 1, existe uma outra ligação sobre esse mesmo termo, não há Deus. O Salmo 14 está aqui do lado, você não precisa nem virar a folha. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Olha a mesma expressão. Mas aí, continuando aqui no Salmo 14, ainda no primeiro versículo, ele aponta aqui algumas dessas características. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Então veja que o ateísmo aqui, aquele que confessa não há Deus, está associado aqui a dois pecados, o que se corrompe e os que cometem a abominação. Aqueles que vivem em corrupções e os que convivem com abominações. Isso nos serve de alerta, porque toda a nossa corrupção moral, ela reflete na nossa vida de uma moralidade espiritual, onde estamos dizendo com os nossos atos, com os nossos pensamentos, se Deus de fato é o nosso Deus, e se Deus de fato existe, ou se não estamos sendo igual como este ímpio que o salmista está apontando aqui, não a Deus. O reverendo Augusto Nicodemos tem um livro chamado O Ateísmo Cristão. Ele diz assim: que diferença há entre não acreditar em Deus e acreditar num Deus que não intervém, não age na história humana e não se relaciona com as pessoas? Então, do ponto de vista, pelo menos filosófico, eu não vou entrar aqui porque não estamos meditando sobre a palavra e não em uma aula de filosofia, mas se nós não tivermos cuidado com a nossa prática, com a nossa lide de todos os dias, nós poderemos nos incorrer a este erro, né? Mas continuando a analisar a estrutura do pensamento e comportamento do ímpio,
eu quero agora chamar a atenção para a estrutura e o comportamento dele com relação a si mesmo. Como que o salmista vê que o ímpio vê a si mesmo? Veja que há uma ponte aqui de visão. Existem 4 versos aqui, destes versos que nós lemos, que podemos ver como o salmista vê ao ímpio se olhar. E isso também serve para nós como ponto de atenção, como destaques para a nossa vida cristã. Nós estou falando aqui para um público que creio que os amados estejam nos ouvindo aqui, professam a fé no mesmo Senhor que nós. Vemos aqui a natureza humana sendo evidenciada através do pensamento e do comportamento do ímpio. Por exemplo, no versículo número 2, quando o salmista diz aqui que ele é um arrogante, com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. O verso 3, ele classifica o ímpio como perverso, pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma. O verso 4, estou pegando aqui apenas 4 características que são bastante fortes. O verso 4, o salmista aponta ele como soberbo. E no verso 6, quando ele diz, jamais serei abalado, e de geração em geração mal nenhum me sobrevirá, está dizendo aqui ele tem um conceito de si mesmo, dele ser autossuficiente, de ser independente de Deus, independente de todas as coisas, E aqui nós vemos que ao atribuir ao ímpio essas características, eu peguei aqui 4 pecados capitais dos 7 que conhecemos que existem, nós vemos claramente o que é que a Bíblia diz a respeito daquele que não tem Deus como seu Deus, daquele que não confessa Deus como seu Deus, e que não há nada de positivo, não há nada que se possa ser falado positivamente a todo homem. Eu quero só aqui abrir e fechar um parêntese, o fato de Deus olhar para toda a carne, para toda a humanidade, para toda a natureza humana, e ver que todo homem, que toda a obra humana é como que trapo de imundícia. Estou trazendo aqui excluso que quando Deus olha para o eleito, para o predestinado, o salvo, aquele que foi regenerado em Cristo Jesus, ainda que ele tenha sido regenerado, ainda que ele seja um habitado do Espírito Santo, mas ele não permanece, ainda enquanto que nossos corpos não forem glorificados, mas permanece dentro de uma natureza humana, carnal, pecadora, e que se distancia de Deus. Vamos ver alguns versículos bíblicos aqui. Por exemplo, Salmo 58, versículo de número 3. Nós vemos o que é que Deus fala a respeito do homem da impiedade, do homem ímpio, do homem que não conhece a Deus. Diz assim no Salmo 58, verso 3: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Ou seja, aquele que é o ímpio, ele já nasce e passa a sua vida se desviando para o mal. Gênesis capítulo 6, versículo 5, um pouco antes do dilúvio, Deus diz ali, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Jesus, no livro de João, capítulo 5, versículo 40, dizendo para os judeus ali, contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. As palavras para com os não eleitos são pesadas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz lá, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Peço que você venha, esse texto eu peço que você abra aqui comigo, em Salmo 5, verso de número 5, nos diz assim, os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Você já tinha visto na palavra de Deus alguma palavra que Deus odeia alguém? Não, isso é um absurdo.
E nestes tempos do politicamente correto, dizer que Deus odeia a alguém, não, mas Deus é amor. E vivendo essa cultura do cancelamento, quem pensa o contrário é logo, entre aspas, cancelado na internet. Tem coisa que a gente fica querendo postar, mas morre de medo de não ser poldado, cortado, mutilado. Ilegalmente até, pelos próprios donos das redes sociais, ser banido. Vindo um pouquinho mais para frente, Salmo 7, versículo 11, Deus diz: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Então, todo aquele que não nasceu de novo, todo aquele que ainda não experimentou dos benefícios da salvação, da verdadeira prosperidade em Cristo Jesus, eu conclamo a que ore, que curve o seu joelho, que grite a Deus, que sabe você seja ouvido, seja achado, que Deus você seja alcançado pela misericórdia do Senhor, e seja achado na salvação. Deus não vai rejeitar a sua oração. Ele diz que não rejeita a oração do contrito, do arrependido do coração. Mas vamos analisar agora como é que é o pensamento, o comportamento da estrutura do salmista. Agora, nós falamos do ímpio, falamos como é que era a sua estrutura mental a respeito do que ele pensa de Deus e de si mesmo. Agora, olhando agora a visão do próprio salmista, a partir do Salmo, capítulo de número 10. Eu vou ser bem prático, meus irmãos, e bem objetivo, porque os próprios versos nos dizem aqui de maneira clara e direta que podemos aprender com o salmista sobre o ser de Deus e sobre os atributos do Senhor. Primeiro, no verso de número 16, ele diz aqui: o Senhor é Rei eterno. Há um grande contraste entre o ímpio e entre o que não conhece ao Senhor, entre o ímpio e entre aquele que agora serve a um Deus de verdade, entre o que não tem Deus no seu coração e aquele que tem Deus como Senhor do seu coração. Ele já confessa: o Senhor é Rei eterno, ou seja, além de estar reduzindo a nada, a efemeridade, a passividade de todas as conquistas que ele estava vendo que os ímpios estavam tendo, porque provavelmente, o texto não fala, mas eram conquistas grandiosas, eram prosperidades parecidas com a que ouvimos falar hoje pela teologia da prosperidade, de castelões e etc. Mas, ao contrário destas coisas que não são eternas, ele abre a boca e confessa: tu que és o Deus eterno, tu que és o Rei eterno, somente o Senhor é eterno. Ou seja, ele está declarando, louvando com os seus lábios ali, que ele crê e ressalta a realeza e a eternidade do seu Deus, do Deus do seu coração. E ainda dizer: o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Também ele é uma maneira de afirmar que Deus é quem tem todo o poder, todo o domínio, e todas as coisas pertencem a Deus. Todas as coisas são de Deus. Ainda que ele veja que os ímpios, em um determinado momento, estavam ali desfrutando de conquistas, desfrutando de benefícios que ele possa ter conquistado, mas ao declarar a eternidade de Deus, a realeza do Senhor, também ele declara nesse mesmo verso que tudo é de Deus. O verso 18, ele nos vai dizer um outro atributo dos atributos comunicáveis do Senhor. O verso 18, ele vem afirmar que Deus é justo. Quando ele diz para fazer justiça, ele está aqui afirmando nas suas entrelinhas sobre a justiça de Deus. Falar da justiça de Deus, a gente precisa ter o cuidado de mencionar que não é porque nós cremos na bondade e na justiça de Deus, nós devemos torcer
comemorar quando vemos a justiça de Deus sendo exercida, em especial sobre a vida de ímpios ou de miseráveis, ainda que por sua justiça Deus pese a mão. Porque vemos aqui inicialmente que o salmista estava tendo uma sensação de que Deus não estava fazendo justiça, e estava vendo o pobre e o órfão, foram dois termos que ele usou aqui, a viúva desamparados e sendo pisoteados pelos ímpios, foi aqui uma expressão de maneira geral dos versos 6 ao 12. Por outro lado, ele vê aqui que, não, Deus, eu sei, reconheço, afirmo, creio que tu és justo. A justiça de Deus, meus irmãos, aqui nesse caso foi mencionado sobre órfãos e viúvas, mas é importante ressaltar que Deus, ele sempre aplicará a sua justiça sobre toda a terra e de eternidade em eternidade. Às vezes, nós queremos que a justiça seja feita por causa de mim, dos meus atos, das minhas conquistas, das minhas vitórias. Mas porque eu fiz isso, eu mereço tal coisa. Ou que nós venhamos a disputar sobre sermos mais santos. Eu sou mais santo que fulano porque eu oro mais, porque eu leio a Bíblia mais, porque eu jejuo mais. Porque se Deus fosse fazer a justiça sem Cristo, mas não estávamos nenhum de nós, você que nos acompanha aí através das redes sociais, do YouTube, não haveria nenhum de vocês por sobre a terra. O Senhor, Ele não nos fulmina, a sua ira não vem sobre nós, não é porque Ele não tem a ira. Nós lemos aqui que Deus, Ele também é um Deus irado, e que se ira contra a maldade, contra o perverso, contra o iníquo. Se a ira de Deus não fosse manifestada, seria apenas teórica, e Deus não é um Deus teórico. Então, a ira de Deus é manifesta. Sobre o justo, ela vem. Sobre o que crê em Cristo, a ira vem. Mas antes de chegar sobre nós, ela é aparada por Jesus Cristo. Antes de nos alcançar, a ira de Deus esbarra na cruz, onde o seu Filho disse não aos meus, aqueles que eu ganhei, aqueles que eu conquistei, aqueles que eu comprei, aqueles pelos quais eu estou morrendo, a ira não será sobre estes. Que maravilha, que privilégio esquecido de prosperidade. Irmãos, se nós nos atentarmos para isso, nós seríamos mais gratos por todas as coisas que temos, sermos mais gratos ao Senhor, ao invés de sermos sempre queixosos, de sermos sempre lamentões, tal qual Jeremias lamentando sobre a respeito do caos que estava em Jerusalém. Por último, aí nós vemos no verso 17, ele fazer uma afirmação bonita, um verso bonito aqui de encerramento, diz assim o verso 17: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Ou seja, nós temos aqui, meus irmãos, revelado dois grandes privilégios cristãos, duas grandes conquistas. Que prosperidade pode ser maior do que essas duas reveladas aqui? Primeiro, Deus ouve as nossas orações. Irmãos, tem coisas que são tão simples, mas tão básico, que parece que cai no nosso esquecimento. Mas se formos parar para meditar, para refletir sobre isso, olha que privilégio, Deus ouve as nossas orações. E ainda, quando ele diz, lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. O termo usado aqui para acudirás é o termo hebraico kashahab, é assim que se pronuncia no hebraico, kashahab, que significa que ele atenderá a todas as necessidades. Esse termo é um termo que aponta para o atendimento de tudo aquilo que é necessário.
Ou seja, quer prosperidade maior, melhor do que saber que você serve a um Deus que não vai deixar nunca de atender às suas necessidades, um Deus que não vai deixar nunca de ser um Deus de provisão para a sua vida, um Deus que não vai deixar faltar nada daquilo que Ele, na sua soberania, julga o que é necessário, que precisamos. É maravilhoso pensar sobre isso, irmãos. É maravilhoso. O problema do egoísmo no nosso coração, o problema, porque na nossa visão é tão míope, tão pequena e tão pobre, porque às vezes desejamos aquilo que nós não estamos prontos para receber, ou aquilo que nos conduziria à maldição, aquilo que traria prejuízos para nós, conquanto o Senhor nos diz, por exemplo, em Filipenses capítulo 4, verso 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Isso que é prosperidade. Isso é que é ser próspero. Isso é que é ter Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25, o texto também muito conhecido, nos diz: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida. Irmãos, isso é muito forte. Não se preocupe com a sua própria vida. Pastor, o Senhor está me dizendo que eu devo ser irresponsável com a minha vida? Quem está dizendo é Deus. Não se preocupe com a sua própria vida. Ou seja, entregue a Ele. Aí ele continua dizendo: não se preocupem quanto ao que é o haver de comer, ou de beber, ou com seu próprio corpo, quanto ao que é o haver de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? O problema, de maneira geral, são as nossas lentes, é o nosso foco, é aquilo que não estamos vendo, o que não estamos enxergando, o que Deus está fazendo, que Deus já fez, e tudo que Ele ainda fará. Pare e reflita e veja o quão abençoado você é. Pare e reflita o quanto você já esteve e o quanto você tem hoje da parte do Senhor. Pare e pense e considere tudo que Deus já fez e é, e significa e representa em Cristo Jesus na sua vida. Se nós soubéssemos verdadeiramente, como o salmista está afirmando aqui, quem é o seu Deus, em nosso coração não havia espaço para estas coisas que o Senhor está nos alertando, como por exemplo ansiedade. Eu disse recentemente em um dos programas da rádio da quarta-feira pela manhã, ou você confia em Deus ou você anda ansioso. As duas coisas não cabem no coração. Não tem como, não bate. Ou você confia em Deus ou você anda ansioso. Não tem como ter as duas coisas. Porque ou você tem fé ou não tem. Quando nós depositamos totalmente a Deus a nossa ansiedade, nós descansamos plenamente que Ele tem o melhor para nós, como Ele mesmo diz, lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E devemos nos esquecer de tudo quanto já passamos, e Senhor, o Senhor me chama para uma vida hoje na Tua presença. Uma vida hoje de verdadeira prosperidade. Se nós formos pensar, e aí de repente eu quero chamar você para concluir, já concluindo, para que você reflita sobre uns questionamentos. Você sabe onde você vai passar a eternidade? Ah, pastor, eu sei que passaria a minha eternidade com Cristo. E isso já não lhe é motivo de festa? Isso já não é motivo de alegria? Isso já não é motivo de saltar-se de tamanho prazer e alegria na presença de Deus e estar satisfeito apenas com a sua presença? O apóstolo Paulo, no livro de Atos, que foi escrito por Lucas, no capítulo 20, versículo 24, ele diz uma frase que é muito bonita, diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja,
todas as coisas atreladas em minha vida, eu não considero nada precioso para mim mesmo. Contanto que o que verdadeiramente seja precioso, que eu testemunhe Jesus Cristo na minha vida. Testemunhar é viver, é ser, é muito mais do que falar. Mas quando olhamos aqui que o justo versus o ímpio, os atos dos justos, e olhamos para os atos dos ímpios, nós vamos ver que Deus já fez justiça, porque o justo, ele é alcançado pela paz, ele é alcançado pela proteção e cobertura do Senhor, e ele é alcançado por Cristo Jesus, habitará a eternidade, enquanto que o ímpio possa desfrutar do melhor que essa terra possa oferecer, mas não goza da paz de espírito, que somente a paz que Cristo diz que somente Ele pode dar, e não gozará um segundo da eternidade, da vida eterna na presença de Deus. Existe uma frase, eu não me recordo agora o autor, mas que diz que vai chegar um dia que os ímpios serão julgados e terão a tão sonhada liberdade que tanto almejaram em suas vidas. Essas liberdades que têm sido propagadas pelos tantos movimentos ideológicos que vemos nos dias de hoje. A nossa liberdade já começa aqui, porque somos livres do pecado, livres em Cristo, livres no Senhor e livres para o acesso ao Pai. E a liberdade eterna está nos reservada. Irmãos, é só questão de tempo para nos reencontrarmos com o Senhor, para nos reencontrarmos com os nossos amados que já partiram no Senhor, para nos reencontrarmos com todos aqueles anjos dos santos do Senhor, para viver face a face com o nosso Deus amado, aquele Deus que amamos, aquele Deus que adoramos, que bendizemos. É só uma questão de tempo, o tempo está urgindo, então devemos hoje viver para a sua glória. Que Ele nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar, tem mais um momento de oração. Eu gostaria de pedir os amados que pudessem colocar de pé, nós vamos orar e impetrar a bênção apostólica. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua prosperidade, que é diferente daquilo que o mundo tem pregado, pela prosperidade do Senhor, por todas as riquezas conquistadas através de Teu Filho Jesus para nós. Muito obrigado, Senhor. Não nos deixe esquecer, Senhor, que todas as coisas que somos, que temos, que ainda haveremos de ter, todas as coisas vêm do Senhor. Não nos deixe esquecer que tudo quanto nós já fomos abençoados vem do Senhor. Não nos deixe, ó Pai, que a nossa ingratidão natural, que é inerente ao nosso ser, à nossa carne, não venha a diminuir a glória do Senhor em nossas vidas. Ah, Pai amado, esteja conosco, nos fortalecendo em nossos momentos de fraqueza, nossos momentos em que nossos joelhos trôpegos nos fazem faltar a fé, mas nos fortalece em Cristo Jesus. Eu oro rogando que as bênçãos do Senhor sejam sobre as vidas daqueles que nos ouvem, estão aqui na igreja, e bem como estão nos ouvindo nos diversos lugares espalhados pela terra. Que o Senhor atenda à oração do necessitado, atenda ao clamor do aflito. O Senhor, com Teu Santo Espírito, conforte e console aqueles que estejam enlutados. Com o Santo Espírito do Senhor, conforte e console aqueles que estão enfrentando batalhas em que os seus olhos não veem mais esperança, não veem mais solução. Seja o Senhor a abençoar os Teus filhos, os Teus servos, naquilo que eles estejam orando, para que possamos passar aqui, ó Deus, os dias, meses ou anos ainda que nos é reservado, para a glória do Teu nome. Receber, pois, a bênção. A bendita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Seu Santo Espírito, o amor eterno, infinito e incondicional de Deus o Pai, esteja sobre todos vós, e sobre todos vós repouse. Amém, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos assim encerrando o nosso culto matinal. Quero agradecer
a presença dos amados, a audiência daqueles que nos acompanham através também das redes sociais. Você que é irmão em Cristo, receba o nosso abraço, que Deus continue lhe abençoando. E você que está nos acompanhando, de repente ainda não tem uma experiência com o Senhor e mora por aqui perto, nós convidamos a amada irmã esteja nos visitando aqui. A Igreja Presbiteriana de Campo Formoso certamente lhe receberá de braços abertos. Avisos por parte da igreja, por parte de algumas da sociedade. No próximo domingo, às 3 da tarde, aqui na igreja plenária da UPH, União Presbiteriana de Homens. O presbítero Roberto Oliveira está nos chamando a atenção que todos os jovens, toda a UMP, você jovem que nos acompanha aí, todos os domingos, às 9 da manhã, estudo bíblico aqui na igreja, com o presbítero Roberto Oliveira, todos os domingos às 9 da manhã, e já fica para o culto, tá certo? Não tendo mais avisos, se Deus permitir, estaremos hoje às 19 horas aqui de novo na casa do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, faça a sua oração e um bom resto de domingo, em nome de Jesus.